E aí galera, tudo bem pessoal? Então, eu resolvi gravar outro vídeo sobre as dicas que eu dei de inglês aí, porque o vídeo anterior que eu havia gravado ficou muito baixo o áudio. Então, eu resolvi gravar um outro vídeo com áudio melhor aí pra vocês, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que o inglês ele é um idioma mais falado, aí mais difundido aí no mundo. É, Porém, o idioma mais falado em termos de quantidade de pessoas que falam o idioma é o mandarim. Diga-se de passagem, aí a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, pessoal, a primeira dica que eu vou dar do inglês aí, esse método que eu vou passar para você, ele é um método que pode ser aplicado a qualquer idioma, não somente ao inglês, mas a qualquer idioma. É um meio para você que está iniciando, para você que decidiu aprender a falar inglês e não sabe por onde começar. Ó, eu garanto que se você colocar esse método em prática, você vai desenvolver legal. Você vai aprender aí e vai desenvolver bem rápido nos seus estudos aí. Beleza? Então vamos lá. A primeira dica é: comece a estudar o idioma pelos verbos. O que você vai fazer? Pegue uma folha, entendeu? Pegue uma folha e escreva, anote os verbos que você conhece em português, entendeu? Não todos, alguns que você for lembrando você anote. Por exemplo, andar, conversar, beber, comer, estudar, dormir e assim sucessivamente. Anote eles em português e procure o significado deles em inglês e anote, entendeu? Aí você deixa separado ali verbos e faz essas anotações. Depois você vai procurar palavras que associem a esse verbo. Você coloca lá vocabulário e coloque palavras que associem a esses verbos. Por exemplo, comece a estudar em dois verbos. Vou te dar um exemplo. Você pega o verbo beber. Então você vai procurar palavras que associem a esse verbo. Por exemplo, as bebidas. Então você água, você pega aí água, refrigerante, suco, leite e assim sucessivamente. Escreve e vê o significado em inglês e anote. Junto com os verbos e essas palavras que associam a esse verbo, esse substantivo, procure lá os pronomes, né? Pronome pessoal, eu, você, ele, ela, eles, vocês, nós. Com isso, pessoal, por que esse método é legal? Com isso você vai conseguir formar frases. Diversas frases você vai conseguir formar. Só com o pronome, o verbo e essas palavras que associam a esse verbo. Certo? Então essa é a primeira dica. E a segunda dica, procure não traduzir aquilo que você já conhece em inglês. Por exemplo, às vezes eu chego numa pessoa e vou começar a conversar com ela ali em inglês e faço aquela famosa perguntinha que todo mundo sabe, né? What's your name? A pessoa olha pra mim, ela sabe o significado e ela fala assim: qual é o meu nome? Ou seja, no lugar de ela responder, ela traduz em português uma coisa que ela já sabe em inglês. Ou seja, não tem necessidade de você fazer isso. Entendeu, pessoal? Procure não traduzir aquilo. Eu usei isso como exemplo, mas procure não traduzir aquilo que você já sabe em inglês. É claro que a sua mente, quando uma pessoa fala inglês e você conhece aquela palavra, você vai pensar em português. Normal. Mas procure não traduzir aquilo que você já conhece, porque isso não é legal para o seu aprendizado. Outra coisa também, às vezes a pessoa ela quer aprender a falar inglês estudando música. Pessoal, música é um método muito legal para você aprender a estudar. Quer dizer, para você estudar inglês e para você aprender inglês. Porém, esse método ele só funciona quando você já tem uma base legal de inglês. Não adianta eu sair pegando um monte de música, um monte de letra, e escrever, e ler, e cantar junto ali, entendeu? Você vai cantar. Existem pessoas que cantam bem inglês, mas assim, você tira a música, ela não consegue desenvolver nada, ela não consegue desenvolver nenhuma conversa, nem o básico, entendeu? Ela consegue desenvolver. Ou seja, não é por esse não é o caminho de aprender. Agora, se você usar esse método, essa dica que eu te dei, essas duas dicas,
começar a estudar pelos verbos e procurar não traduzir aquilo que você já sabe, eu tenho certeza que você vai aprender. Funcionou muito bem para mim e vai funcionar muito bem para você. Então, pessoal, eu deixo aí essas duas dicas, entendeu? Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se você gostou e quer ver mais vídeos meus, entendeu? Se inscreva no canal aí. Eu vou estar gravando mais uns 2 vídeos aí de inglês, entendeu? Mostrando na prática essas duas dicas aí. Beleza, pessoal? Então, é isso aí.